Começa a valer no ano que vem a chamada Tabela do SUS Paulista, anunciada ontem pelo governo de São Paulo. Ivan Brandão acompanhando esse assunto. Conta mais pra gente, É Ivan. uma forma, né, Sheila, bom dia, de compensar, né, as entidades filantrópicas, as Santas Casas, pelos procedimentos que elas realizam no meio do SUS, né? A gente deu um exemplo aqui mais cedo sobre uma retirada de apêndice, por exemplo, em que o governo federal repassa R$ 414 para o centro médico que realiza o procedimento, só que é um procedimento que custa muito mais que isso. Por exemplo, com a tabela nova do SUS Paulista, o valor pago por esse procedimento será de R$ 1.865, quase 5 vezes mais. Então, assim, a União vai continuar pagando, porque não atualizou a tabela, vai continuar pagando os 414. E o governo de São Paulo é que vai completar. Ah, e por quê? Uma forma de compensar, porque as Santas Casas, essas entidades, elas estão perdendo muito dinheiro e, segundo o governo de São Paulo, isso vai fazer com que os atendimentos na rede pública aumentem e as filas diminuam. Essa é a promessa da Secretaria de Saúde do governador Tarcísio de Freitas, mas é porque, enfim, é algo que a gente discute aqui principalmente desde a época da pandemia, né? A defasagem da tabela do SUS, a gente viu uma crise nas Santas Casas. Aqui em São Paulo a gente discutiu muito sobre esse assunto, simplesmente porque o que elas realizam de procedimento e recebem do governo federal, da tabela atual, não dá para marcar com as contas. Então elas têm rombos financeiros gigantescos e essa é uma ação do governo aí para tentar mitigar, né, esses rombos, essas situações pelas quais passam as Santas Casas. Então o governo de São Paulo assinou o decreto, disse que a tabela, essa nova tabela, começa a valer já no ano que vem. É um investimento de 2 bilhões e 800 milhões de reais que deve beneficiar mais de 300 unidades hospitalares. Então essa é a novidade, né? A Mayra de Jaime, nossa colega da TV Band, da Rádio Bandeirantes, já tinha adiantado, mas ontem a gente teve a definição do governo do estado aí assinando o decreto para corrigir, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a tabela do SUS, mas a discussão em âmbito federal ela continua, né? A tabela do SUS federal continua muito defasada e a gente vê ainda outras entidades como essas, né? Santas Casas, entidades filantrópicas aí que prestam serviço de saúde, passando por momentos muito difíceis.